Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu poder nunca mudou. A paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos ao Espaço Jovem. Estamos felizes em tê-lo aqui mais uma semana. O tema de hoje é: e se demorar? Que pergunta, hein? Você gosta de esperar? O ser humano tem dificuldades de sentir que as coisas estão fora do seu controle. E esperar não é uma tarefa fácil. Mas a Bíblia também nos ensina mais essa lição. Você quer aprender mais? Então já se organize aí, porque vamos começar apresentando os nossos convidados de hoje. Está conosco o nosso amigo evangelista Marcelo Tavares, que é coordenador da área 65. A paz do Senhor, evangelista. Paz do Senhor, evangelista Mac, irmã Zenate e a todos presentes. Prazer estar aqui neste dia para juntos estarmos compartilhando a palavra de Deus. Glória a Deus. E também, para acrescentar ainda mais a nossa conversa, estamos recebendo o diácono, o jovem Gabriel Belém, lá da congregação em Águas Compridas, área 26. A paz do Senhor, irmão Gabriel. A paz do Senhor, evangelista Mac, irmã Zenate, também evangelista Marcelo Tavares e a todos que estamos participando neste momento do Espaço Jovem. Deus abençoe a todos. Amém. E para aumentar nossa alegria, pastor e irmão Gabriel também, nós temos aqui a presença de alguns jovens, né? Moças e rapazes que estão aqui abrilhantando o programa. Eu vou estar apresentando. Temos aqui a presença do nosso irmão Vinícius, nosso irmão Jefferson Filho, George Mille e Pedro Brito. E também temos aqui as nossas cantoras, né? O Trio Melodia, nossa irmã Priscila, nossa irmã Paloma. Amém. E também a nossa irmã Jamile. Amém. Pai Glória Senhor, a Deus. prazer. Que Deus abençoe, né? É a primeira vez, né, que a gente tem assim, né? Primeira vez. É a primeira vez. Amém. Muito bem. E olha, não custa lembrar que o Espaço Jovem também está sendo transmitido pelos canais do YouTube, o IEADP Oficial e também o Rede Brasil Oficial. E olha, o programa está só começando, então dá tempo de você compartilhar e convidar todos os seus amigos para participarem com a gente da conversa de hoje. É isso aí. E já vamos dar início ao nosso tema, né? O tema de hoje é: e se demorar? E para começar a nossa conversa, em tempos líquidos, pastor, esse termo está sendo bem utilizado, né? Pelos jovens aí que estão na faculdade, fala dessa sociedade, né, que está em constante mudança e se adaptando, né, de forma muito rápida às mudanças, né? Então, em tempos líquidos, para usar esse termo aí que é bem conhecido pelos jovens, o corre-corre da vida nos faz, por vezes, ficar impacientes e apressados. Qual seria o melhor antídoto contra essa realidade que faz parte do nosso dia a dia? É verdade, pastor Samek. Esse termo ele é bem atual, né? Os jovens utilizam muito essa questão desse tempo, da modernidade líquida. Tudo é muito rápido, tudo muda com muita facilidade e não tem nenhum mínimo de resistência a essas mudanças. Então, os jovens de hoje estão procurando essa rapidez em tudo aquilo que eles querem fazer. E eu acredito muito que a palavra de Deus ela nos ensina com relação à necessidade da firmeza, da solidez, de ter uma vida bem abalizada. E o antídoto para isso, para ajudar a combater esse corre-corre, essa correria da vida, a palavra de Deus, ela nos mostra, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 3, queremos abrir aqui a palavra de Deus e ver o que o apóstolo Paulo ele ensina àquela igreja, que nós precisamos ter a confiança em Deus para esperar, para saber ver como as coisas vão
se desenrolar, vamos usar essa linguagem jovem, né? O desenrolar das coisas. 13:14, Paulo diz assim em Filipenses: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele mostra que nós temos que ter um alvo. E aquele alvo é uma meta que eu estabeleço na minha vida. Então eu não posso simplesmente porque está longe, porque talvez eu acho que eu não vou conseguir alcançar, mudar de alvo. Ah, esse aqui está difícil demais, eu vou para esse. Esse aqui também está difícil, eu vou mudar para aquele. E não termina em nenhum, né? E não termina em nenhum. Então Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Estabeleci um alvo, estabeleci uma meta, então é nisso que eu vou persistir. Escrevendo aos Hebreus, o apóstolo também disse assim, capítulo de número 12 de Hebreus, ele diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A gente só está ligado no corramos, né? Esquece da paciência. Só que ele faz essa menção, correr, com paciência. Mas com paciência. É até uma contradição, né? É. Correr eu entendo logo com pressa, mas a Bíblia diz, corra com paciência. Há um alvo estabelecido, há uma meta estabelecida, então persista, seja paciente, que você vai alcançar. Amém. Amém. E falando desse tempo líquido, né? A gente vive uma geração hoje, irmão Gabriel, que espera resultados instantâneos, né? Resultados ultra rápidos. Hoje tudo é rápido. A comida já vem de uma forma que com 2 minutos, coloca no micro-ondas, já está ali o jantar, o almoço. Aquele bom e velho miojo, né? Que 3 minutinhos está pronto. E às vezes o jovem, ele transfere isso para a área espiritual, para a área profissional, às vezes nos estudos. E temos visto aí vários jovens, né, se frustrando, passando por dificuldade, enfrentando problemas justamente por esperar que o resultado seja imediato. E quando não vem de forma imediata, aí vem a questão da problemática, né? Onde falta muitas vezes a paciência. Isso mesmo, o ser humano, ele é subjetivo. Cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, de esperar. Sabemos também que a espera, ela às vezes produz ansiedade. A falta de paciência. E que mundo ansioso esse o nosso... Isso pode também gerar, quem sabe, até uma depressão, um sintoma de querer as coisas. Não, nós somos a geração tecnológica, a geração que... Um clique, a tecnologia. Antigamente, quando eu estudava, alguns anos atrás, não faz tanto tempo, mas eu lembro que a professora chegava na escola e dizia assim, olha, qual o significado de tal palavra? A gente tinha que procurar no dicionário. Hoje em dia, não. A gente chega numa sala de aula, com o celular, a gente já pega a resposta, tudo. Então, os tempos estão passando e cada vez mais os jovens, eles querem algo de imediato. Querem alguma coisa na hora, querem para já, querem para ontem. É isso que nós estamos vivendo. Tanto é que muitos começam alguns cursos já querendo ver resultado, desistem. Estávamos comentando com o evangelista e até levantou alguns dados importantes que 58% dos jovens que começam um curso superior, eles desistem logo antes da metade, antes de chegar na metade do curso. E quando a EAD ainda tem um índice maior, evangelista, que de 61%, né? Porque muitos começam já querendo ver o retorno, já querendo ver o resultado. E quando não alcançam o resultado, acabam se frustrando, acabam desistindo, ficando desestimulados. E isso é uma preocupação porque muitos querem alcançar o objetivo e acabam desistindo por conta do tempo. Sabemos que o ser humano, ele vive por tempo. Eu já fui muito ansioso, já mais adolescente, quando tinha uma viagem de escola, eu contava as horas, os minutos já para alcançar aquilo. Então, isso faz parte, é normal do ser humano. Agora, para uns, isso acaba dificultando cada vez mais a situação. Precisa de ter um equilíbrio, né? Precisa ter uma forma de controlar para que não venha o exagero. É isso, pastor? E a gente é a geração, hoje em dia, né? A geração do Google, que há poucos segundos nós temos a informação que precisar. Isso tem atrapalhado, de certa forma, pastor, essa geração atual, ter esse acesso de forma muito fácil às coisas imediatas. Tem atrapalhado essa geração atual? Pastor, como o irmão Gabriel mencionou, eu sou de uma geração um pouquinho atrás. Tinha o Google na época? Tinha, não. Não tinha, quando né? era para fazer pesquisa, ia para a biblioteca. Reunia aquele grupo de amigos, iam para uma biblioteca para pesquisar nos livros. Né? Procuravam um livro para pesquisar e sentavam juntos numa mesa
Cada um pegava um livro, lia, um trazia uma informação, fazia ali aquela amizade. Hoje em dia, para pesquisar, é só pegar o Google, como o nosso irmão Gabriel falou, na própria sala de aula, digita ali o que precisa e encontra lá. Então, assim, não há mais aquela interação, porque quando você ia numa biblioteca buscar um livro, você não conseguia apenas a informação que queria, que precisava, mas outras informações eram adquiridas porque se lia outras coisas nos livros, entendeu? Então, o Google, ele facilita, mas ele traz esse malefício, né? Não existe mais a interação com outras pessoas e a informação que você encontra é só aquela que você estava precisando. Então, eu acredito que ele limita um pouco essa questão do crescimento, de adquirir um pouco mais de informação. Eu também sou da enciclopédia, viu, pastor? Olha aí. Eu lembro que quando eu tinha dúvida de alguma palavra, eu ia pro meu pai. Pai, o que significa isso? Pega o dicionário, minha filha, você vai achar. Aí lá vai eu, pegar o dicionário, procurar na letrinha. Exato. Tinha todo um processo, né? Que hoje a gente pula, se a gente não sabe, já pega o celular, coloca lá e já sai na hora. Exatamente. É feito uma matemática, né? Você, antes, para ter o resultado, você escrevia, você fazia o cálculo, quanto é isso mais isso, isso vezes isso. Às vezes era quase a metade de uma folha de caderno para chegar a um resultado. Hoje em dia, né? Hoje em dia você ali com o celular, no instante, resolve aquela questão. Muito bem. Isso aí. Pastor, a gente vai aproveitar também a oportunidade que temos aqui, os jovens, as moças aqui participando, e vamos estar louvando ao Senhor, amém? Amém. E você que está em casa, não fique apenas assistindo. Sim. Faça desse momento aí também um culto, né, de Amém. adoração a Deus e louve juntamente conosco também. Glória a Jesus. Você aí que está nos assistindo, saiba que o tempo de Deus é sempre melhor para mim e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Jesus. Adore junto conosco aí na sua casa. Aleluia. Quando ouvi a sua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. Um anseio de minha alma ensinou-me a superar, me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar. Pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Mostrou várias razões para que eu pudesse esperar. O tempo de Deus, o tempo de Deus, pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. O tempo de Deus posso esperar. Glória a Deus, aleluia.
tenho certeza que você que está em casa já começou sentindo, né, aquele abraço gostoso do seu amigo Espírito Santo, lhe dando certeza que vale a pena esperar no tempo de Deus, porque Ele sabe trabalhar como ninguém, perfeito. Então, ó, você que está aí preocupado, né, ansioso, calma, tenha paciência, Jesus está no controle, amém? E você também, né, pode participar do Espaço Jovem enviando pra gente o seu vídeo, né, 30 segundinhos cantando aquele louvor que você gosta muito, né, anota o número e manda pro WhatsApp, é o 81992094819. Então participa com a gente quer muito ver você participando aqui do Espaço Jovem conosco. E não esqueça, quando você for gravar, de dizer o seu nome e de onde você faz parte. E, pastor, a gente tem mais uma pergunta, né? Como é que a gente pode fazer para lidar melhor? A gente sabe, se a gente fosse perguntar aqui para esses jovens que estão aqui, quem gosta de esperar, eu acho que tem alguém? Se tiver alguém, levanta a mão. Eu acho que o Trio Melodia gosta disso. Vocês gostam de esperar? É difícil, né? É um assunto complicado e que nos atinge a todos nós. Acho que ninguém gosta de esperar. Então, como é que a gente pode fazer para lidar, né, com esse tempo, quando ele parece que está correndo contra a gente, está tudo fluindo, todo mundo andando e a gente vai, né, achando que tá tudo passando e a gente está ficando ali parado. Como é que a gente faz para lidar com isso? Irmã Zenate, eu vou até me incluir na sua pergunta, que eu também não gosto. É todo mundo, né? Você vai fazer alguma coisa e o tempo é curto, normalmente, né? Na correria que nós vivemos, o tempo é sempre muito curto para tudo. Então você não quer passar 10 minutos numa fila para pagar uma conta. É uma eternidade, né? Graças a Deus a gente pode pagar pelo celular, né? Aí já evita a fila. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. É interessante que a palavra remir significa resgatar. Então, quando Paulo diz remindo o tempo, ele está dizendo resgate o tempo que você perde com coisas que não são úteis. Porque às vezes a gente diz que está com pouco tempo, mas se a gente for fazer uma análise do nosso dia, será que a gente gastou bem o nosso tempo? Porque às vezes a gente preenche o tempo com coisas que são supérfluas. Então, na verdade, essa correria e essa falta de tempo é porque nós não estamos sabendo organizar o nosso tempo. É essencial, né, pastor? Hoje em dia, o planejamento. Para os jovens, adolescentes, para todos, né? Exato. Ter a organização do seu tempo. Exatamente. Se nós organizarmos o nosso tempo, dá tempo para tudo. Se organizar, dá tempo. O problema é que nós não estamos resgatando esse tempo perdido. Nós não estamos sabendo aproveitar o tempo, que o tempo, na verdade, é uma dádiva de Deus para nós. É um presente que Deus deu para cada um de nós e nós temos que saber administrá-lo. É uma mordomia, inclusive, é mordomia do tempo. Então, os jovens, especialmente, né, desculpem aí a direta, né, não é nem indireta, gastam o tempo com coisas que não são tão importantes para o nosso viver, para a nossa vivência. Né? Quando vão para as redes sociais, quando vai para conversar pelo WhatsApp, as postagens, quer ver o que é que está acontecendo no Instagram, no Facebook. Então, ali se gasta 2, 3 horas do dia que voa, sem eles perceberem. E aí deixou de fazer outras coisas. Quando vai fazer... Não tem tempo. Não tem tempo. Aí tem que correr. Aí diz, não tive tempo de fazer isso. Mas por que não teve tempo para isso? Porque não aproveitou bem o seu dia. Faltou uma organização, né? E aproveitando, como já deixa falando, eu lembrando um pouco, como eu disse, não sou uma geração tão antiga, não, alguns dias atrás, não tempo não, pode chamar, um tempo atrás. Tentando dizer que é jovem. Eu lembro que quando fui fazer o vestibular, quando estava no terceiro ano, eu sou daquela geração do primeiro Enem, em 2009. No terceiro ano eu fiz o Enem, a gente se preparando no vestibular e aí veio a notícia que seria o Enem. E eu lembro que eu estudava um pouco distante de casa, eu chegava em casa mais ou menos umas 2 da tarde. 15 para as 2, 10 para as 2 e almoçava e 2h30 eu tinha que começar a estudar. Então, meu tempo já era todo programado. Quer dizer, 2h30 eu tenho que começar a estudar, colocar o assunto em dia e 5h30 eu tenho que terminar. Por quê? Às 18 horas eu tenho um culto relâmpago na igreja. Eu ainda jovem, envolvido com os trabalhos. Então, às 18 horas eu tenho que estar no culto relâmpago, vou para o culto à noite, vou voltar e tenho que dormir cedo para
acordar no outro dia para ir para a escola. Então já tinha uma programação de horário, de tudo, e isso fazia com que eu dissesse assim, não vou perder tempo com outras coisas para poder estudar e também fazer a obra de Deus, porque a Bíblia nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E como jovem, eu também tinha interrogações. E eu dizia, Deus, eu estou fazendo a obra, eu estou correndo, estou estudando, como vai ser o meu futuro? Como vai ser aqui para frente? A família dizia, ele só quer estar na igreja, está perdendo tempo. E eu dizia, não estou perdendo tempo, Deus ele vai me honrar. E eu lembro que um dia orando, Deus me disse assim, faça a minha obra que do seu futuro eu cuido. Amém. Eu vou cuidar de você. E Deus ele abriu as portas, porque eu procurei aproveitar o tempo, tanto na parte secular, tanto nos estudos, mas também com a área espiritual, também com a obra de Deus. Então Deus ele honra aqueles que aproveitam o tempo para fazer a sua obra. E o senhor falando aí, uma coisa não abre mão da outra. Exatamente. Né? Nós temos casos extremos, né, de pessoas que dizem, não, vou dedicar meu tempo, por exemplo, à obra de Deus. Aí deixa de estudar, deixa de trabalhar, depois vem o prejuízo e às vezes até quer que Deus resolva o problema que era a responsabilidade dele. E temos também, né, o outro extremo, que vai cuidar das demais coisas e às vezes deixa de lado o devocional, a oração, aquele momento espiritual. E a gente vê aí, né, pastor, irmão Gabriel também, que tem que ter um equilíbrio, né? É verdade. Sem esse equilíbrio, alguma coisa vai dar errado. Ou vai dar errado na vida secular, ou vai dar errado na sua vida espiritual. Então vai trazer prejuízo de um lado, com certeza. Então, se não tiver esse equilíbrio, vai se atrapalhar na sua vida futura. Amém. E falando um pouco, né, sobre quando parece que o tempo está correndo contra nós, eu me lembrei também da questão de Abraão, né, que recebeu uma promessa de Deus, e só que o tempo foi passando. Isso. E eu acredito que à medida que o tempo foi passando e ele não viu a promessa se cumprir no tempo que ele esperava, ele olhou e se viu em um quadro onde tudo parecia correr para que não acontecesse aquilo que Deus disse que ia fazer com ele. Porque ele estava ficando mais velho, cada dia que passava, as dificuldades iam aumentando, né, pastor? Exatamente. E Abraão, ele é o pai da fé, né? Mas teve um dia que ele fez o testamento dele e colocou Eliezer, o Damasceno, como o único herdeiro dele. Né? Que ele disse a Deus, o Senhor não me deu filho, olha aí, e o único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer. Foi necessário Deus falar para ele e dizer, não será este o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas nascerá. Deus ali estava renovando a promessa a Abraão e dizendo a ele, vai dar tempo você ter o seu filho. Né? Para mim não importa a idade, Abraão. Exatamente. Não é isso? Deus ele não vê impossibilidade, porque nós que estamos presos ao tempo, sim, é que nos preocupamos com isso. Mas Deus, ele está fora do tempo. Amém. Deus ele é atemporal. Ele não está limitado ao tempo, porque o tempo foi ele quem fez. Amém. Foi ele quem criou o tempo. Então, Deus ele não trabalha de acordo com o nosso relógio. Ele tem o momento e a hora dele fazer o que ele prometeu que vai fazer nas nossas vidas. Nem se atrasa, nem se adianta. Nem se atrasa, lá nem se na frente, adianta. né, depois que Deus cumpre, tem lá. E no tempo determinado, lembrou-se o Senhor de Sara. Exatamente. Há um tempo determinado. Deus, ele determina chega na hora tudo, certa. Né? Exatamente. Amém. É a fidelidade de Amém. Deus em cumprir as suas promessas no tempo dele, que é o certo. Amém. Amém. E falando de tempo aqui, as jovens, né, estão aqui hoje com a gente. É fácil aí organizar o tempo? Vocês aí que têm tanto o trabalho relacionado à obra do Senhor, cantar, servir a igreja, com o outro lado da vida, a área secular, é fácil organizar e fazer as duas coisas? Não é fácil, né? Tão fácil assim conciliar, mas a gente jovem, a gente sempre está buscando, né? Tentando conciliar a nossa vida secular com a obra do Senhor. Nós somos muito envolvidas, né? Minhas irmãs, lá na área, a gente é de Jaboatão e a gente está sempre nas atividades, ajudando o nosso coordenador, na União da Adolescência, Escola Dominical, Grupo Jovem, e a gente sempre está tentando organizar as coisas, né? Manter o equilíbrio, né? Isso. E saber conciliar a vida secular com a obra de Deus, né? Porque tem o ministério também Trimelodia. Isso. Aí tem a nossa igreja local. Aí é muita coisa. Eu também estudo ainda.
para a área de vocês, Sim, pastor. nossa área 12, nosso pastor setorial, o pastor Paulo Cristóvão, Amém. que é uma bênção. Nosso coordenador também, o presbítero Brivaldo. Um abraço, Deus abençoe, amém? Isso. Amém. Então, se organizar o tempo, dá tempo. Dá tempo. Verdade. Dá tempo. A gente Dá gosta dessa correria, né, não do dia a dia. Amém. Glória a Deus. Pastor, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está participando, não saia daí. Aproveita aí para compartilhar com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IEADPE Oficial e também no Rede Brasil Oficial. Daqui a pouco a gente volta. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Glória a Deus. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que em breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Glória a Deus. Amém! Nós estamos de volta ao seu Espaço Jovem. Hoje a gente está falando sobre esperar. Que coisa difícil para se fazer, não é verdade? Mas estamos aprendendo as lições que Jesus nos deixou sobre essa qualidade preciosa que é ser paciente. E desde já a gente quer agradecer, né, a sua companhia conosco. Você também faz parte desse grande trabalho. É isso aí. Aproveite e acesse agora os nossos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. E envie o link da nossa transmissão para os seus amigos. E se você não conseguiu assistir desde o início, nós teremos a reprise amanhã, ao meio-dia, aqui na Rede Brasil. E a transmissão ficará também gravada nos nossos canais do YouTube. Vamos dar prosseguimento ao nosso tema. O tema de hoje é E se demorar? Esse é o momento em que assistimos às perguntas que são enviadas pelos jovens. Vamos à primeira, feita pela jovem Rebeca Muniz, da área 7. Vamos conferir? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos os convidados do Espaço Jovem. Eu me chamo Rebeca Muniz, faço parte da congregação em Aceno Calaça, na área 7. E a minha pergunta sobre o tema de hoje é a seguinte: o que eu devo fazer enquanto eu espero um tempo que parece nunca chegar? Amém. Deus abençoe a todos os jovens da área 7. E aí, pastor, o que devo fazer enquanto espero um tempo que parece que nunca vai chegar? Pastor Samek, eu acredito que o importante nessa pergunta é a pessoa ter a certeza de que vai chegar. É isso aí. Na verdade, porque assim, quando ela diz assim, eu espero um tempo que parece que nunca vai chegar, mas você acredita que vai chegar? Você tem certeza que vai chegar? E aí entra a receita do salmista. Esperei com paciência pelo Senhor. De novo a paciência. Exato. Então, você está esperando algo que você acha que vai chegar ou que não vai chegar. Então, eu espero no Senhor e esperar de forma paciente. Porque existe uma diferença entre a espera
e a espera com paciência. Existem situações na vida que a gente é obrigado a esperar. Se você se agoniar, no nordestino bem tradicional, né? Se agoniar, se aperrear, se estressar, mas você vai ter que esperar de todo jeito. Goste ou então, não, né? A espera ela tem que ter qualidade. Se eu espero com paciência, eu espero tranquilo, porque eu sei que vai chegar, eu sei que vai acontecer aquilo que eu estou desejando e que eu estou esperando. Então, é fundamental a paciência na espera. Então, você precisa entender isso. Eu vou ter que esperar de um jeito ou de outro. Então, eu é que decido se eu vou esperar com qualidade ou se eu vou esperar de forma a só faltar arrancar os cabelos. Mas só que essa minha agonia não vai antecipar o que eu estou desejando. Entendeu? A confiança em Deus faz muita diferença nesse momento, pastor? Com certeza, faz toda a diferença. É o ponto principal. Se eu estou esperando em Deus, eu tenho que confiar nele. E se eu confio em Deus, então Deus ele nunca vai me decepcionar. Então ele vai fazer aquilo que eu estou esperando e confiando nele. Amém. Irmão Gabriel, nós temos vários exemplos na Bíblia. Poderíamos citar o exemplo de Davi, né? Que foi ungido rei de Israel, mas ele precisou esperar um tempo até assumir o trono, né? Isso mesmo. Davi é um grande exemplo de espera. A gente, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, o capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, quando Deus ele fala com Samuel, dizendo: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que reine sobre o meu povo. Então Deus diz a Samuel para ir à casa de Jessé e ungir a Davi como rei. Disse que lá tinha provido um rei e Davi estava cuidando das ovelhas, estava no anonimato, e foi dito pelo profeta, quando passou Eliabe, Abinadab, Samar, e perguntou: acabaram-se todos os moços? E ele disse: não, tem um menor, falta um menor. Essa gente não vai sentar na roda da mesa até que ele chegue. Por isso que é bom esperar o tempo de Deus, porque quando Deus ele quer fazer, a gente pode estar onde estiver e Deus ele manda chamar. É só esperar com paciência e com fé. Então, quando nós vemos a unção de Davi, ele tinha mais ou menos 17 anos, quando foi ungido o rei em sua casa. O verso 13 diz que naquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Nós vemos que quando Golias se levantou, afrontou o exército de Deus, nem o próprio Saul quis enfrentar o gigante. E quem se prontificou? Davi. Davi esperou o momento certo de aparecer. Foi aquele momento que ninguém queria enfrentar o gigante, ele enfrentou o gigante, derrubou o gigante. Veio o ciúme, toda a perseguição de Saul com Davi, até o momento que Davi ele foge e vai para onde? Numa caverna. A caverna de Adulão. E quem estava lá em Adulão? Os endividados, os frustrados. E Davi disse, num certo momento: guardar meu pai e minha mãe até que o Senhor decida fazer o que quiser comigo. Davi estava esperando tanto tempo a promessa, e por 2 vezes Davi ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Ele cortou lá da sua veste e disse: longe de mim levantar a espada contra o ungido de Deus. Davi naquele momento poderia matar o rei e dizer: eu vou ser rei mesmo, a promessa está aqui. Mas Davi, ele soube esperar. E eu sei que não é fácil esperar. Até ele mesmo disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Mas quando a gente chega no Salmo 70, Davi já está dizendo: apressa-te, ó Deus. Apressa, não é fácil. A gente vê como Davi, mas a promessa se cumpriu. O tempo chegou. E Davi, ele sentou no trono aquilo que Deus prometeu, mas ele foi preciso esperar, ter paciência. Em um dos salmos, Davi escreve, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele faz essa pergunta, mas ele já responde dizendo: espera em Deus. Então, essa palavra espera, na raiz hebraica, Davi estava dizendo o seguinte: tenha esperança, tenha convicção, aguarde, porque Deus ele vai cumprir, Deus ele vai fazer. Amém. Então, Davi é um grande exemplo de espera, e que Deus ele atendeu ao seu servo. Amém. Amém. E a gente tem mais uma pergunta. A pergunta do jovem David Mateus, lá do Templo Central. Vamos conferir? A paz do Senhor, pastor Samek e irmã Zenate. Eu sou o David Mateus aqui do Templo Central e eu queria fazer uma pergunta. Essa rotina frenética que faz muitos jovens não cumprirem seus objetivos, nós podemos ver isso no número de cursos que são iniciados e não finalizados. Ela pode ser devido à falta de aplicação de Lucas 14, do 28 ao 30? Amém. Deus abençoe David e todos os jovens lá do Templo Central. Já tínhamos falado algo no começo, né? De jovens que começam os cursos
e não chegam a terminar. Ele cita um texto aí que é Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 30. Eu vou ler aqui, pastor, só para trazer a memória, né? Que diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Esse texto, o Senhor Jesus, ele fala sobre a necessidade do planejamento. Isso. É uma coisa a ser percebida logo de cara no texto. Planejar. O jovem David perguntou de pessoas que iniciam o curso, depois não termina. Há um dado de que ele migra para outro curso, ou seja, mudou de ideia. Iniciou desejando ser médico, depois já quer ser advogado. Depois muda, quer ser engenheiro. E deixa os 3 cursos pela metade e vai ser técnico de informática. Entendeu? Então, assim, será que ele não perdeu ali o foco dele? Ele não fez o planejamento, o objetivo para aquilo. Então, é muito importante. Eu entendo que a pressão da sociedade é muito grande na vida dos jovens, para que ele tenha uma profissão que vá trazer satisfação financeira para ele. Por isso, ele inicia aquele curso com o objetivo de se formar e ganhar muito dinheiro com aquilo. Só que no decorrer do curso, ele entende que ele não tem vocação para aquilo, que ele não se identifica com aquela profissão. Então, vai buscar outra. Porque alguém diz: olha, faz isso porque isso aqui vai ser bom para você, vai ter emprego rápido. Aí ele vai e também vê que não se identifica. Mas porque ele não, primeiro, planejou o que é que eu realmente quero para a minha vida. O tempo que eu passei no Exército, lá durante os exercícios de campo, o sargento sempre dizia para os soldados que quando você fosse deslocar de um local para o outro, você precisa fazer pelo menos 4 perguntas. Para onde eu vou? Como eu vou? Quando eu vou? E por onde eu vou? Eu vou naquela direção, mas eu vou como? Vou correndo, vou andando, vou rastejando. Por qual caminho eu vou? Pela direita, pela esquerda? Então, o jovem precisa fazer esse planejamento. O que é que eu quero na minha vida profissional? Eu quero ser isto. Então, eu preciso me dedicar àquilo. Agora, eu quero isso por quê? É só satisfação financeira? Porque o que adianta trabalhar, ganhar bastante dinheiro e não ser feliz? Isso. Não ter satisfação, não se sentir pleno naquilo que se está fazendo. Então, Jesus, ele ensina aqui isso. Planeje antes de iniciar. Planeje antes de começar. Porque se você inicia e não conclui, fica aquela vergonha, podemos assim entender, né? Que alguém vai apontar você como uma pessoa que é fácil de desistir das coisas. Não é verdade? Aí é importante a organização, a motivação e também a paciência. Né, pastor? Porque às vezes quer começar, mas por não ter os resultados imediatos, ninguém se transforma em um médico da noite para o dia. Ninguém se transforma em um advogado da noite para o dia. Existe um tempo de preparo, muitos livros para ler, muitas noites sem dormir, muitos trabalhos para apresentar. E nesse caminho vai encontrar, sim, frustrações, né? Vai encontrar momentos que parece que está dando tudo errado. Mas aí está o segredo de não desistir, de persistir e continuar avançando com a ajuda de Deus. Exatamente. E quando nosso irmão Gabriel estava falando a respeito de Davi, eu estava aqui pensando como é importante esse tempo de espera. O tempo de espera, ele é importante para nos preparar para aquilo que Deus nos prometeu. Porque vem uma pergunta que com a participação dos jovens, né? Olha aí. Deus ungiu Davi, Samuel ungiu Davi como rei de Israel quando ele tinha 17 anos. No outro dia, ele estava pronto para ser rei? Ele não estava pronto para sentar no trono e ser o rei de Israel. Então,
aquele período de aproximadamente 13 anos que ele passou desde a unção até ele sentar no trono como rei, nesses 13 anos Davi foi preparado por Deus para ser o rei. O irmão Gabriel falou de um grupo de pessoas que eram endividados, pessoas que estavam à margem da sociedade, e Davi transformou esses homens em valorosos guerreiros, que se tornaram generais e capitães do exército de Israel, que historicamente eu não encontro na Bíblia um exército mais vitorioso do que o exército de Davi. Isso. Os homens valentes que estavam ao lado de Davi. Quem eram esses homens valentes antes? Essas pessoas problemáticas. Então, Davi transformou eles nesses homens valorosos. Então, quando ele sentou no trono, ele estava, de fato, preparado por Deus para ser rei. Então, o tempo da espera, que nós acreditamos que é algo ruim, negativo, na verdade, é essencial para o nosso preparo. Muito bem. Permita, antes mesmo de enfrentar Golias, quando Saul perguntou qual a experiência, ele era valente, se era um homem já preparado. Davi não tinha experiência de guerra. Ele disse, um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio o leão, pegou a ovelha, eu lutei com o leão, peguei ele pela barba, tirei a ovelha da sua boca, veio o urso, eu lutei com o urso. Então, foram momentos que Deus ele preparou Davi, Deus ele deu experiências. Até mesmo, antes dele enfrentar Golias, Deus ele já tinha dado experiências a Davi, para que ele não tivesse medo de enfrentar, se fosse em nome do Senhor. E até chegar ao trono, Deus ele foi dando, como disse o nosso evangelista, experiências a Davi, para que ele, quando sentasse ao trono, tivesse ali condições de reinar sobre Israel. É verdade. Muito bem, então é importante esperar e esperar com paciência. Nós temos também mais uma pergunta da jovem Júlia Rachel, lá do Templo Central. Vamos conferir? Paz do Senhor, pastor Samek, irmã Zenate. Meu nome é Júlia Raquel e eu faço parte no Templo Central. Eu quero fazer uma pergunta. Jesus é o nosso exemplo de perfeição. Ele falou sobre a importância de esperar? Amém, é Júlia Raquel, eu disse Júlia Rachel, Júlia Raquel, desculpa Júlia, amém? Que Deus te abençoe e abençoe aí os jovens do Templo Central. Jesus é o nosso maior exemplo, ele falou sobre a importância da espera, pastor? Falou, sim. Ele, um dia ensinando no Sermão da Montanha, aos seus discípulos e à multidão, ele falou sobre a solicitude da vida. E em Mateus, no capítulo 6, versículo 31, ele disse assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Então, quando o Senhor diz assim, não andeis inquietos, porque a inquietação é exatamente naquele momento de espera que a gente acredita que está demorando e começa a ficar aperreado, né, no nordestino falando. Então, Jesus disse, não andeis inquietos. Ele está dizendo aqui, tenham calma, né? Esperem, saibam o momento certo. Ele estava falando no que diz respeito ao alimento, a vestimenta. E é interessante que Jesus, uma vez, ele disse assim, você, com toda a sua inquietação, vai poder acrescentar um côvado da sua altura? Vai poder tornar um fio de cabelo branco em preto? Se fosse hoje, alguém dizia, é só botar uma tinta e colorir, né? Mas ele vai ficar branco de novo, né? Então, nossa pressa não vai modificar o futuro, é isso que Jesus estava querendo falar, né? Se a gente souber esperar, é melhor. Então, Jesus disse, não ande inquieto, não fique preocupado, saiba esperar. Amém. E no verso 34 também, né, pastor? Ele diz assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. É verdade. Não vos inquieteis, né? Não se preocupe com o amanhã. O próprio apóstolo Paulo também, corroborando as palavras de Cristo, ele também disse, lance sobre ele as suas ansiedades. Não vos inquieteis. Então, a Bíblia ela está repleta de textos que nos ensinam a necessidade de esperar, de saber o momento certo. Esse texto também foi lido pelo evangelista, se eu não me engano, é o verso 25, que Jesus diz assim, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós
muito mais valor do que elas. Jesus estava dizendo, Deus ele cuida até das aves. Os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Não fique preocupado, não fique quieto. E Jesus é um exemplo de espera, até mesmo capítulo 2 de João, nas bodas de Caná da Galileia, estava Jesus, a sua mãe e os seus discípulos, e Jesus ainda não tinha feito um sinal, um milagre, e mesmo assim ele já tinha os discípulos, porque os discípulos seguiam a Jesus pelo que ele era e não pelo que ele fazia. E ali acabou o vinho na festa, Maria chegou e disse, não tem vinho. Jesus disse que eu tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Espere que vai ter o momento certo. Jesus mandou encher as talhas de água e quando levaram ao mestre-sala, já não era mais água, era o vinho. E convidado, alguém chegou e disse, olha, de costume numa festa de casamento servir primeiro o vinho melhor para que os convidados já vão tomando, sentindo o gosto, e no final da festa, quando eles já estiverem satisfeitos, colocam um vinho mais fraco porque não vão perceber. Aí disseram, mas vocês fizeram diferente, deixaram um vinho bom para o final. Isso nos faz entender que quando a gente espera com paciência, quando a gente espera por Jesus, o melhor sempre vai estar no final. Por isso que a Bíblia nos diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Quem espera com paciência pode ter certeza que vai chegar a vitória, aquilo esperado. E eu estava lembrando, rapidinho, só um momento assim, que eu lembro de um testemunho meu ainda criança, com 8 anos de idade. Agora não, agora eu tentei emagrecer mais um pouco, mas eu era mais forte um pouquinho, sabe? Era mais gordinho. Eu lembro que uma certa vez, minha mãe ela preparou um bolo, um domingo à tarde. Ela fez um bolo e bateu, eu fiquei acompanhando, vendo ela fazer aquele bolo, ela colocou no forno. E depois de um certo tempo inquieto, comecei a dizer, mãe, o bolo já está pronto. Abri o forno, curioso, querendo comer logo, já está pronto. Ela disse, não está ainda, tenha paciência, espere, tenha calma. Eu fiquei inquieto, ela disse, eu vou lhe provar que ainda não está pronto. Ela pegou um macarrão, furou o bolo, e depois que ela viu, ela disse, ainda não está pronto. Eu disse, mãe, mas o bolo aqui por fora já está tudo pronto. Ela disse, você falou certo, por fora está pronto, mas por dentro ainda não. Então, é necessário esperar para que a gente esteja pronto por completo. É verdade. Amém. Glória a Deus. E você que está aí participando, né, espere no Senhor o momento de Jesus agir, vai chegar, e quando chegar será perfeito, né? Será o melhor. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos aproveitar os jovens que estão aqui, vamos adorar a Deus. Aleluia. Nessa noite o Senhor te diz que não temas. Fica tranquilo. Para toda noite de lágrimas tem uma manhã de alegria chegando na tua vida. Então somente creia. Aleluia. O Senhor está no controle de tudo. A promessa está de pé, de tempestades e bonanças. Não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se
sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas eu já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma e não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia o segredo é confiar, descansar. Aleluia. Amém, Glória a aleluia. Deus. O segredo é confiar e descansar, que Jesus está cuidando de tudo. E a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta. Então você não sai daí. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. O fruto do Espírito deve ser algo que todo cristão precisa permitir que o Espírito Santo produza nele a paciência. Como fruto seria um remédio eficaz contra esse sentimento de inquietude, pastor e diácono Gabriel? Eu noto, pastor, que a paciência aí está desde o começo do programa. É verdade. Junto da espera, Da espera. O fruto do Espírito, ele é algo, ele representa as virtudes de Deus que são plantadas em nosso viver pelo Espírito Santo, né? Como a paciência é uma delas. E essa semente que é plantada pelo Espírito Santo, ela vai desenvolver dentro de nós. Então, Deus ele não nos dá a paciência já perfeita, né? Já prontinha para ser executada. Seria excelente, né? Mas como o próprio nome diz, fruto do Espírito, ele vai ter que amadurecer, vai ter que desenvolver dentro de cada um de nós. Então, esse fruto, quando o Espírito Santo, ele planta ele em nós, esse desenvolvimento dele, eu acho interessante, pastor Samek, irmão Gabriel, irmã Zinata e todos aqui presentes,
que tem crente que diz assim, Deus, me dê paciência. Aí Paulo escreve aos Romanos e diz assim, a tribulação produz a paciência. Está pedindo tribulação? Está pedindo tribulação a Deus. Porque para que essa paciência seja desenvolvida, Deus ele vai nos fazer praticar. Então, a prática é através da tribulação. E quando a tribulação vem, a nossa paciência vai ser desenvolvida. E o crente precisa se permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para que essa paciência ela venha sendo gradualmente aperfeiçoada em nossas vidas. O senhor falou, né, de quando a gente pede paciência, aí vem tribulação, vem um monte de coisa para exercitar a paciência. Para exercitar. E eu lembrei também, irmão Gabriel, de um certo irmão que contou essa experiência, né, que ele pediu ao Senhor paciência. Aí Deus colocou ele para trabalhar juntamente com uma pessoa que passou o ano todo perseguindo ele, o ano todo maltratando, o ano todo, tudo que o irmão ia fazer, essa pessoa ia e colocava a mão para que desse errado. E depois de um ano, ele orando a Deus, né, pedindo ao Senhor que tirasse aquela pessoa dali, aí Deus falou com ele, disse, mas você não pediu paciência? Estou exercitando a paciência que você precisa ter. E aí acontece, né? Com a acontece, eu estava ouvindo agora o evangelista falar e interessante, como o senhor disse, desde o início do programa, esse tema está sempre vindo com a questão da espera, a paciência, que não é fácil. A gente pede paciência, espera, às vezes a gente pede algo uma comida, alguma coisa, a gente pede com um minuto e já quer que chegue. Não tem paciência de esperar, de aguardar. E, como foi lido, a tribulação ela gera paciência. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 12, é um texto que eu gosto muito, que Paulo diz assim, alegrai-vos na esperança. Sede paciente em quê? Na tribulação. Mas Paulo conclui dizendo, mas perseverai na oração. Então, quando a gente ora, quando a gente pede a Deus, a tribulação vem, mas com a tribulação vem a paciência e Deus ele vai trabalhando na gente para saber aguardar. Não é fácil, esperar não é fácil. O tempo de Deus tem o seu tempo, como já foi dito, tem o tempo cronológico, que são segundos, minutos, é o tempo humano, mas o tempo de Deus, como foi dito pelo evangelista, Deus é atemporal. A gente não sabe o momento que ele vai agir, mas a gente sabe o que ele vai fazer. É só esperar, é só ter paciência, aguardar que o momento certo vai chegar. Amém. Amém. Tem uma jovem ali, ó, querendo fazer uma pergunta? Pastor, muitos dizem que se eu não correr, eu não irei conseguir alcançar o meu objetivo. Será que é realmente necessário correr tanto assim? Irmã Priscila, eu acredito que não. Por que não? Há um texto bíblico que o apóstolo Paulo diz assim, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então não é a sua velocidade, mas é a velocidade de Deus. É o tempo de Deus. Então, o fato de você correr, você só vai se cansar. Porque só vai chegar no tempo certo. Agora, existem pessoas que falam isso para que as pessoas também entendam que você tem que fazer a sua parte. Porque também de nada vai adiantar você sentar e dizer, vai chegar. Se acomodar, né, pastor? Exatamente. Não é sentar e dizer, já que tem um tempo determinado, é só eu ficar aqui sentado e esperar cair do céu. Também não é assim. São aqueles dois extremos, né, pastor? Isso. Então, você tem que fazer a sua parte. Agora, não fique sentado, mas também não corra muito. Lembra o texto que a gente citou no início, né? Correr com paciência, que vai acontecer. Amém? Aí vem também, pastor, aquela importância, né? De que a constância, ela é mais importante que a velocidade. Exatamente. Né? Mais importante que correr muito é ser constante. É ser constante. Persistir, né? Com certeza. Eu gosto muito, quando eu falo sobre esse tema, de fazer uma comparação entre dois tipos de atletas. A especialidade dele é correr, só que existe o atleta maratonista e existe aquele que é o velocista. Em 10 segundos, 8 segundos, ele vai em 100 metros, ele corre perfeitamente. Mas bota ele para correr uma maratona nessa velocidade para ver se ele vai conseguir, ele não consegue. Então, o maratonista é aquele atleta da resistência. Ele percorre um caminho muito longo e ele consegue chegar no seu objetivo. Na sua velocidade, economizando energia, em subidas, ele vai dosando a velocidade. Quando está em descida, também ele vai... Então, o percurso dele é maior, então ele economiza energia.
O velocista não, ele é um tiro rápido. Não é isso? Porque o percurso é mais curto. Então, essa constância é do maratonista, né? Ele vai com essa constância, num passo mais lento, mas ele vai chegar. É mais longo o caminho, mas ele vai alcançar o seu troféu, né? O importante é chegar, né? Exatamente. E isso se aplica também, irmão Gabriel, à nossa vida espiritual, né? Isso. Muitos, às vezes, almejando as coisas de Deus, querem conseguir na carreira, né? Na velocidade, faltando a constância. E a gente percebe que muitas pessoas que estão correndo não conseguem, aí desistem. E outros que estão ali constantes, na oração, no seu devocional, cuidando da sua vida espiritual, chega. Então, é importante chegar, não é isso? Isso, eu escutei uma certa vez uma frase que dizia assim, o que vale é terminar bem, chegar no objetivo. Isso aí. E eu digo por experiência própria, graças a Deus, fui adolescente nessa igreja, tive muitas experiências e eu comecei a ajudar na obra com uns 15 anos de idade. E é muito para os cultos relâmpagos, na casa dos irmãos, pontos de pregação. E às vezes chegava, só tinha 2 dirigentes e eu ficava sentado, não tinha mais ninguém para dar oportunidade, só me dava oportunidade para cantar. E quem me conhece sabe que cantar não é o meu forte. Então ainda consigo dar uma palavra, falar um pouco do amor de Deus. E uma certa vez eu me entristeci e eu disse, Deus, eu vou desistir, eu não aguento mais, porque eu espero e ninguém está me olhando, ninguém está me vendo. Como adolescente eu fiz essa pergunta a Deus. E um certo dia, terminou o culto, um irmão me chamou. Ele já dorme no Senhor e disse, você questiona Deus e diz que está esperando muito, ninguém está lhe vendo. E Deus manda ele dizer nesta noite que vai chegar o tempo que Ele vai lhe dar a oportunidade. Só espere, que Ele vai cumprir as promessas. E eu lembro daquele dia como hoje. E Deus, Ele cumpriu com as suas palavras. Às vezes a gente corre tanto por aquilo. E a gente pode ver na Bíblia, pedir permissão, um texto que eu lembrei agora, Isaías, capítulo de número 40. O verso 28 diz assim, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. O verso 29 diz assim, dá vigor ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Sabes, na matemática, multiplicar qualquer número por 0 vai dar 0. Mas Deus é autoexistente. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, imutável. Deus diz assim, multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. É o verso 30, né, para os jovens, diz assim, os jovens se cansarão. São jovens, com os jovens está uma força, mas jovem também se cansa. Os jovens se cansarão, se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas o verso 31 diz assim, mas os que esperam no Senhor, vai acontecer o quê? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, quando nós esperamos em Deus, não precisa correr, o tempo certo chega. Deus, Ele cumpre as promessas, porque se a gente correr, vai cansar. Os mais antigos dizem assim, quem corre cansa, mas quem anda, alcança. O tempo vai chegar e Deus, Ele cumpre com as suas promessas. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, nós vamos aproveitar, né, essas jovens abençoadas, vamos louvar a Deus mais uma vez? Amém, glória a Deus. E você aí que está nos assistindo, que você possa entregar o seu caminho nas mãos do Senhor, que Ele tem cuidado de você. Então, somente descansa nele, amém? Aleluia. Glória a Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim
mensagem, pastor, irmão Gabriel, podemos deixar para aqueles que se cansaram de esperar? Pastor Samek, o irmão Gabriel leu alguns minutos atrás um texto lá no profeta Isaías, né, que traz uma mensagem muito forte para quem cansou. Não é? O texto diz que os jovens cansarão, né? E a renovação dessas forças vem com espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar em Deus, eu acredito melhor, deixa eu corrigir, eu tenho certeza que é a melhor coisa que o homem pode fazer. Amém. Porque esperar em Deus é uma espera certa. A gente não vai se decepcionar. Nós não vamos ficar frustrados. Porque quem espera em Deus alcança aquilo que se espera. Glória a Deus. Entende? Então, quando você espera em Deus, quando você deposita nele a confiança, pode ter certeza que Ele não vai lhe decepcionar. A palavra de Deus, Ele nos diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Aleluia. Porque fiel é aquele que fez a promessa. A promessa é de Deus, então espera no Senhor. Deus falou contigo, descanse, porque no tempo certo Ele vai conceder aquilo que você está desejando. Amém? Glória a Deus. Amém. Pastor, a gente veio falando, né, pastor, irmão Gabriel, a gente veio falando durante o programa inteiro, né, sobre esse processo da espera, para exercitar a paciência. E de uma forma ou outra, a gente acabou tocando nessa última pergunta que eu vou fazer, mas para quem está em casa assistindo, para que fique bem fixo, né, quais são as garantias de quem espera no Senhor, de se esperar no Senhor? Sim, senhor. Desculpa. Salmo 40, que diz, esperei com paciência no Senhor. E qual a garantia? O salmista diz, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quem espera com paciência, Deus Ele vai ouvir, Deus Ele vai se inclinar e Ele vai responder aquilo que você espera. O verso 2 diz assim, tirou-me de um largo horrível e de um charco de lodo. Então Deus Ele vai tirar, quem espera com paciência, tenha certeza que Deus Ele vai lhe tirar da situação. Deus, quem sabe, vai lhe dar aquilo que você está esperando. E o salmista diz assim, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deus Ele vai dar solidez, Deus Ele vai dar segurança. E o verso 3, o salmista diz assim, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, aquilo que você está esperando, aquilo que você está pedindo, Deus Ele vai se inclinar, Deus Ele vai ouvir, Deus Ele vai lhe dar. E muitos vão ver que Deus Ele é fiel para cumprir aquilo que você está esperando. E o cântico, o salmista disse, colocou um cântico, um hino na minha boca. Então, você vai cantar, você vai agradecer, você vai louvar a Ele. Amém. Aleluia, glória a Deus. Uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. Vivemos na época dos instantâneos, queremos tudo de imediato. Nossa paciência é curta por causa disto. Vivemos ansiosos, afobados e fazendo tudo para ganharmos tempo. Um dia, um mês, um ano, para nós é uma eternidade. E quando chegam as dificuldades, a gente acha que as nossas orações têm que ser respondidas rapidamente, agora. Isso. Nós vivemos querendo que Deus haja dentro do nosso imediatismo. Precisamos entender que para todas as coisas existe um tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E que mesmo na espera, Deus está trabalhando Amém. Em nossas vidas. Amém. Abraão, que foi chamado pai da fé, foi um exemplo disso. Quando Deus fez a promessa de que ia lhe dar um filho, ele tinha 75 anos. E quando Deus cumpriu essa promessa, Abraão já estava com 100 anos. Houve um período de 25 anos de espera. A gente não aguenta esperar, né? Umas horinhas. Imagina 25 anos de espera. Em Hebreus 6 e o 15, né? Ele nos fala, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Precisa de paciência. Sempre. Davi também precisou esperar desde o dia em que foi ungido por Samuel até o dia que foi rei sobre Israel. Somos amadurecidos por Deus durante a espera.
e vamos sendo preparados para saber receber o que Ele tem para as nossas vidas. O filho pródigo apressou a sua herança, recebeu-a fora de tempo, como resultado gastou-a dissolutamente. Não tinha maturidade suficiente ainda. A espera, ela nos prepara. É verdade, por isso nós precisamos aprender a esperar no Senhor. No Salmo 40, que a gente já falou aqui, e o verso 1, esperei com paciência pelo Senhor, Glória e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então não deixe de crer no que Deus pode fazer na sua vida, mesmo que não aconteça agora, no tempo que você gostaria, mas continue perseverando, continue crendo que no tempo certo o Senhor agirá em seu favor. Lembre que Deus é soberano sobre todas as coisas. Continue esperando e crendo, como Abraão. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 4, 18 ao 21, ele diz: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Amém. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém. Mesmo contra a esperança, mesmo em circunstâncias contrárias, lembre que Deus nos ama, que Ele sempre tem o melhor para a nossa vida, que Ele não nos deixa frustrados e que no tempo determinado o socorro vem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vale a pena esperar em Deus. Amém. Amém. E, pastor, nós já estamos caminhando para o final, Queremos agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de ter o Senhor aqui conosco, ao nosso pastor presidente, em ter permitido o Senhor, o diácono Gabriel também está aqui participando juntamente com as moças aqui, do Trio Melodia, e os jovens rapazes que estão nos ajudando aqui na parte musical. Pastor, fique à vontade para estar deixando também sua palavra de agradecimento. Amém, pastor. Também queremos agradecer a Deus o privilégio de estar aqui nesta noite com toda a equipe, com o senhor, a irmã Zenate, todos os jovens, o Trio Melodia. Foi uma alegria muito grande estar aqui, e também agradeço ao nosso pastor, presidente, pastor Ailton, pela oportunidade a mim concedida de aqui estar participando desse programa abençoado, e enviar uma saudação a toda a mocidade, os jovens e adolescentes da Casa do Senhor, ali na área de número 65, lá no Curado 4, onde estamos cooperando com o nosso pastor. Tenho certeza que eles estão todos aí conectados, ligados com o programa Espaço Jovem. Que Deus abençoe a todos que são muito dedicados à obra de Deus. Eu tenho aquele orgulho santo, daquela mocidade valente e valorosa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Gabriel também fica à vontade. Amém. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, estarmos participando aqui do Espaço Jovem, motivo de muita alegria. Agradeço a Deus, também ao pastor da igreja que nos proporcionou essa oportunidade. Agradecer aos irmãos, evangelista Samek, evangelista Marcelo Tavares, irmão Zenate, os demais jovens que estão aqui participando. Deus abençoe a todos. Eu queria também enviar saudações aos irmãos que acompanham a superintendência das campanhas. Como eu dirigi campanha, eu trabalho com a mocidade, ainda está muito em nosso coração. Ao pastor Jefferson Aleluia, ao pastor José Soares, e também os irmãos da área de número 26, onde cooperamos com o pastor, aquela mocidade abençoada, todos os irmãos, onde sempre estivemos ali ajudando, e também especial os irmãos de Águas Compridas, onde cooperamos com o pastor, especial a campanha, a União de Adolescentes, ao Grupo Jovem. Eu tive a oportunidade de ser adolescente nessa igreja, cantar em união, dirigir Grupo Jovem, dirigir campanha, e a campanha, a mocidade, os adolescentes de Águas Compridas estão em nosso coração. Onde nós chegarmos, tenha certeza, todos que estão nos assistindo, que vocês sempre estarão em nossas orações. Amém. Amém. Vamos orar, para que esse tempo aí passe o mais rápido possível, que a gente possa ter os jovens lá de Águas Compridas e também do Curado 4, pastor? Aqui participando do Espaço Jovem. A gente vai terminar louvando ao Senhor com o Trio Melodia, mas antes do louvor, pastor, queríamos pedir uma oração. Uma oração por nós que estamos aqui, fazemos parte do Espaço Jovem, toda a equipe, e também por aqueles que estão em casa participando,
Quem sabe tem alguém aí nervoso, agoniado, né? Porque não está aguentando mais esperar, mas eu tenho certeza que o Senhor falou com você e está precisando dessa oração também. Amém. Vamos todos orar, e você também, jovem, que está aí cultuando conosco, é um culto, não é verdade? Isso. Ore conosco também. Se você está apreensivo, ansioso com alguma coisa, descansa, como diz a palavra de Deus, fale consigo mesmo, com a sua própria alma e diga para ela nesta noite, espera em Deus. Feche os seus olhos e oremos todos juntos em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, eterno Salvador, queremos te louvar, Senhor, te adorar, porque Tu és o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, mas também és o nosso Pai amado, o nosso Pai celestial. E nós adentramos a Tua presença neste momento para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E entendemos, ó Pai, que a Tua vontade, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável para as nossas vidas. Cabe a nós esperar a execução das Tuas obras em nosso favor. Ajuda-nos, Senhor. Dai-nos graça, dai-nos força, para que possamos esperar pacientemente, para que possamos ver, ó Deus, o Teu agir, o Teu trabalhar em nossas vidas. Abençoa a juventude da Tua casa, para que não sejam levados pela onda que este tempo está proporcionando de imediatismo, Senhor, mas que os jovens da Tua casa possam aprender a esperar em Ti, possam aprender a confiar em Ti, meu Deus amado. Em nome de Jesus, guarda-os, livra-os de todo mal. Continua abençoando Teu servo, evangelista Samek, sua esposa, irmã Zenate, diácono Gabriel e a todos que aqui nesta noite puderem estar participando deste culto, deste programa. Aos jovens que estão nos assistindo e estão neste momento orando a Ti, pedindo ao Senhor que os ajude, Pai. Em nome de Jesus, que todo sentimento de inquietação, Pai, que toda ansiedade que esteja pairando nos corações, nas mentes desses jovens, seja repreendido agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, o Teu Filho, e que a Tua paz possa estar presente nesta vida, neste coração, e que eles saibam esperar no centro da Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 O Espaço Jovem está chegando ao fim e a gente quer agradecer a você, né, que ficou com a gente até o finalzinho. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que o Senhor te abençoe. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. Amém. De quem te quer bem.